Destaques do momento. Polícia Federal desenvolve mega operação contra a fraude no INSS no esquema do auxílio-doença. Um prejuízo de mais de 60 milhões e uma mega quadrilha aqui no estado de São Paulo. Lucro do Santander sobe 10% só no primeiro trimestre, puxado pelo Brasil, chega a US$ 1,5 bilhão. Só que um detalhe, aqui no Brasil, o Santander é o terceiro pior banco no atendimento, segundo a estatística do Banco Central. Primeiro a Caixa Federal, segundo o Banco do Brasil, em terceiro Santander. Justiça inclui trabalho infantil no cálculo para a aposentadoria. Quem começou a trabalhar como criança poderá incluir esse cálculo, mas o INSS diz que vai recorrer. Bem, já que estamos falando em comunicação, Libras, a língua brasileira de sinais, uma evolução cada vez maior, ajudando muita gente. Confira de que forma. A Libras, língua brasileira de sinais, foi reconhecida por lei em 2002 como meio de expressão das comunidades surdas do Brasil. A partir de então, Libras tornou-se disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores em pedagogia, fonoaudiologia e licenciaturas. É considerada a língua natural dos surdos. O português, as crianças surdas aprendem como segunda língua. A história da educação dos surdos brasileiros começa na época do Império. Dom Pedro II tinha um neto surdo, filho da princesa Isabel com o Conde de, que também era parcialmente surdo. O imperador trouxe da França o professor surdo Édouard Huet e fundou em 1857, no Rio de Janeiro, o Instituto de Surdos Mudos, atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Os alunos estudavam através de sinais e da escrita em português. A comunicação entre os surdos passou por uma revolução no século XX com os estudos do linguista norte-americano William Stockwell. Ele percebeu que os sinais formavam estruturas linguísticas. A partir daí, as línguas de sinais começaram a ser sistematizadas com base nos sinais usados pelas comunidades surdas de cada país. Por causa do trabalho do professor Huet, a Libras teve grande influência da língua de sinais francesa. Na Libras, os sinais obedecem a uma gramática própria, com níveis linguísticos correspondentes aos das línguas orais auditivas. Em português, os fonemas, unidades mínimas de som, são representados graficamente pelas letras. Na língua brasileira de sinais, os fonemas equivalem aos quiremas, representados pela configuração das mãos. Mas os sinais só ganham sentidos quando a configuração das mãos é aliada a movimentos, direção, pontos de articulação e expressões faciais. A combinação desses elementos forma um número infinito de sinais, assim como a combinação de sons forma uma quantidade infinita de palavras nas línguas faladas. O ponto de articulação é o lugar onde o sinal é feito. Pode ser um espaço neutro na frente do corpo ou pontos do corpo tocados por uma ou pelas duas mãos. Os sinais que expressam os verbos trabalhar, brincar e consertar, por exemplo, são feitos no espaço. Já para os verbos imaginar, batizar e pensar, os surdos tocam a testa. Os sinais podem ter ou não movimento. A expressão em pé não tem movimento, diferente do sinal para evitar, que inclui movimento. Muito importantes são as expressões faciais, que correspondem à entonação das línguas orais. Para a interrogação, os surdos franzem a testa com a cabeça inclinada para trás. Para indicar os pronomes pessoais, eles apontam. As frases, em geral, começam com os substantivos. Em Libras, se diz cinema eu vou. E não eu vou ao cinema, como em português.
Para nomes próprios ou de ruas, os surdos usam a soletração manual, onde cada configuração das mãos equivale a uma letra do alfabeto em português. A lei de 2002, que reconhece Libras como língua brasileira, foi regulamentada em 2005. Prevê que em 10 anos, todos os educadores em Libras, surdos ou ouvintes, sejam formados por cursos de letras. Para regularizar a situação dos professores e intérpretes que já trabalhavam com Libras, o Ministério da Educação criou o ProLibras, Exame Nacional de Proficiência em Libras. É uma prova de certificação para os profissionais realizada uma vez por ano desde 2006. Eles devem ter formação nos níveis médio ou superior. Aprovados, tornam-se habilitados para lecionar ou interpretar Libras em faculdades ou no segundo ciclo do ensino fundamental, de acordo com a escolaridade de cada um. Nada impede que os alunos surdos estudem em classes regulares junto com colegas ouvintes. Nesses casos, diz a lei, é obrigatória a presença de um intérprete fluente em Libras nas salas de aula. A lei também recomenda que as escolas promovam cursos básicos de Libras para funcionários e alunos ouvintes. Algumas escolas, como a Paulo Heiró, na Zona Sul de São Paulo, já dão conta da tarefa de difundir a língua brasileira de sinais. A primeira faculdade a oferecer licenciatura em letras Libras foi criada em 2006, um ano depois da regulamentação da lei. O curso semipresencial, com duração de 4 anos, é uma parceria entre o MEC, a Universidade Federal de Santa Catarina e outras 17 instituições de ensino. São 15 polos espalhados por todo o país. As unidades paulistas funcionam na USP e na Unicamp. Em 2011, já eram 8 faculdades de letras em língua portuguesa e Libras, a maioria instalada em universidades federais brasileiras. Dos 8 cursos, 2 são à distância e 6 presenciais. No caso da licenciatura, depois de formados, os surdos terão prioridade para lecionar Libras no ensino básico ou superior. Nas escolas brasileiras, o método mais usado na educação dos surdos é o bilinguismo, que pressupõe que a criança aprenda como primeira língua a de sinais e como segunda a modalidade escrita da língua oficial do seu país. Uma das grandes dificuldades dos alunos surdos é que não existe uma escrita formal da Libras. Para escrever, eles pensam em sinais e transferem os significados para a segunda língua, o português, que tem outra gramática, outra ordem na formação das frases. Já existem muitos pesquisadores trabalhando para desenvolver a escrita na língua brasileira de sinais. A maioria se baseia no sistema Signwriting, criado nos anos 70 pela bailarina e coreógrafa norte-americana Valerie Sutton. A partir dos símbolos usados nos desenhos de coreografias, ela ajudou a criar símbolos visuais para representar a configuração de mãos, o movimento e outros elementos de qualquer língua de sinais do mundo. No Brasil, uma menina chamada Cauana, de Karen Lilian Strobel, foi a primeira publicação em Signwriting. Já existe também uma versão do hino nacional brasileiro. A evolução da tecnologia aumentou as possibilidades de comunicação, tanto para os ouvintes como entre as comunidades surdas. Já existem protótipos de diversos programas de computação para facilitar a interação à distância dos deficientes auditivos. O Sign Web Message é semelhante ao webmail e permite a troca de mensagens entre pessoas surdas. O programa inclui um teclado próprio, onde os sinais são representados por símbolos do Signwriting. Foi desenvolvido pela Universidade Gaúcha Unicinos. Baseados no mesmo sistema, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criaram um teclado virtual para a escrita em Libras. O equipamento torna possível aos surdos registrar seus pensamentos de forma gráfica. O usuário pode criar textos tanto em português como em Libras, desde que a fonte Sutton seja instalada no computador.
Enquanto esses programas não saem do estágio experimental, os surdos conversam, e muito, através dos comunicadores instantâneos via internet. Tá aí, esse material é importante porque nesse 24 de abril é lembrado o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras. Unimar, Univem oferecem cursos de graça de preparação exatamente sobre esse tema tão importante e que realmente tem que ser destacado. Destaques do momento, noticiário nacional. Febre amarela. 1 em cada 4 precisa tomar a vacina. Prossegue a vacinação em todo o país contra a gripe. 54 milhões de pessoas. Público-alvo no Brasil, 11 milhões no estado de São Paulo. Supremo tira do juiz Moro trechos da delação da Odebrecht sobre Lula. Ainda, Justiça mantém 20 anos de prisão para o ex-governador de Minas, Azeredo. Mas ele ainda pode recorrer em liberdade. Polícia Federal apreende R$200 mil na casa de Ciro Nogueira. Para a Procuradoria-Geral da República, dupla do PP tentou comprar silêncio. Mais uma etapa da Operação Lava Jato. E se você tem uma moto 160 CG, 160 da Honda, adquirida recentemente, vá até a concessionária. Pode haver problema. 160 mil proprietários estão sendo convocados para recall. Há um problema no garfo dianteiro que pode provocar a queda tanto do condutor como também do passageiro. É importante você conferir. Saúde. A incidência do câncer aumenta no Brasil. É uma realidade. A anemia realmente também é um problema muito sério. É preciso que a população tenha essa informação. Confira. Há 8 anos, em uma viagem a trabalho, Marcos percebeu que havia algo de errado com a sua saúde. Eu estava no auge da minha carreira, inclusive, fazendo várias viagens. E na época eu tive esses sintomas, né? Apareceu algum cansaço, manchas roxas pelo organismo, a questão das hemorragias. E aí eu fui ao médico e houve o diagnóstico através de exame de sangue, de que havia uma baixa nos meus elementos sanguíneos. Marcos foi diagnosticado com hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, como a doença é mais conhecida. A doença, que atinge mais de 400 pessoas no Brasil, é um tipo raro de anemia. É uma doença em que há uma destruição das hemácias pelo próprio organismo. Não é uma doença autoimune, mas sim uma doença em que sua hemácia perde uma capinha protetora, basicamente isso, e que o ambiente do sangue fica tóxico para ela. Ela acaba explodindo e aí começa a correr hemoglobina livre, os elementos da célula, da hemácia que foi destruída no sangue, e isso faz com que possa dar um AVC, porque vamos dizer que são os elementos do sangue soltos e pode levar a AVC ou trombose nas veias do organismo. Com o diagnóstico vieram outros problemas. Marcos logo descobriu que só existe um medicamento capaz de estabilizar e evitar o avanço da doença. É o Soliris, que é fabricado nos Estados Unidos e é um dos remédios mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, uma única unidade da droga custa mais de R$22 mil. Para o tratamento, Marcos precisa de 9 doses por mês. A gente tem esse grande problema, vamos dizer assim, para enfrentar a doença, que é o acesso ao medicamento. Só em 2016, o SUS gastou mais de 613 milhões de reais na compra desse medicamento. Mais uma vitória recente da Advocacia Geral da União no Superior Tribunal de Justiça, que torna pública a patente do Soliris, deve diminuir o preço desse medicamento e permitir que ele seja comercializado
generalizado. O diretor de contencioso da Procuradoria-Geral Federal, a AGU, defende que patentes de medicamentos e de produtos químicos registradas entre janeiro de 1995 e maio de 1996 e já expiraram sejam desfeitas, o que possibilita a concorrência de genéricos. Se trata de uma questão de saúde pública, nós estamos falando aqui de acesso a medicamento. Quanto mais barato o medicamento, mais capacidade o Estado tem de prover esse medicamento gratuitamente para a população que dele necessita. Para Marcos, que depende do Solires para continuar vivendo, a decisão traz mais esperança. Tudo aquilo que sirva para facilitar o acesso do paciente a esse medicamento, que é de alto custo para uma doença rara, é muito bom e é válido. Tá aí então. E o destaque final, por 3-2, turma do Supremo tira do juiz Moro trechos da delação da Odebrecht sobre Lula. Inclusive o ministro marilhense Dias Toffoli votou pela retirada dessa questão do juiz Moro. Para Toffoli, não há qualquer ligação do sítio de Atibaia e da sede do Instituto Lula com a Petrobras. Questão volta para São Paulo. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.